Vejam o que diz o profeta. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Portanto, não por causa de Deus. Muita gente só vê Deus como um ser vingador, quando João Evangelista o define como amor, como caridade. Eu vou falar sobre caridade aqui, do meu livro Capital de Deus, algumas meditações sobre esse assunto. Muita gente pensa que caridade é uma coisa descartável, que não tem valor. Caridade é o sentimento que nos mantém vivos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, portanto, não por causa de Deus. Aqui no meu livro, Somos Todos Profetas, da editora Elevação. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Na cidade reina a desolação. Eu diria, na cidade reinam a poluição e as mortes que ela provoca. E a porta está reduzida a ruínas. Ora, dizer o profeta que, abrir aspas, a porta está reduzida a ruínas, fechar aspas, também significa estar a cidade indefesa. No caso, o planeta Terra. Ele diz aqui adiante que cambaleará como um bêbado. No caso, o próprio mundo. Por isso, nela, na cidade cuja porta virou ruína, quer dizer, não a defende, não veda a entrada dos inimigos, reina a desolação. Porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira e como o rebuscar quando está acabada a vindima. A terra cambaleia como um bêbado e balanceia como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Bom, dá para uma porção de interpretações, ela cairá e jamais se levantará. Mas fica justamente como provocação ao raciocínio de vocês. O profeta está certo? Exagerou? Respondam, por favor. Diz Paiva Neto, a maior caridade é dar a conhecer aos povos a verdade divina. Portanto, os profetas são instrumentos de Deus para ampliar nossa visão e os nossos horizontes. Aliás, estamos seguindo os passos de um grande profeta contemporâneo, Alziro Zarur. Por isso, caímos na estrada rumo à cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, Brasil. Saindo da grande metrópole que é São Paulo, não dá para não se impressionar com a quantidade de carros que todos os dias circulam por aqui. Está na casa dos milhões. O impacto ambiental é tremendo. O alerta do profeta Isaías permanece atual. E não é só dele. Muitos outros profetas se juntaram a ele com o passar do tempo. Alguns nem são chamados de profetas, mas não o deixam de ser. No fundo, todos somos profetas. Não se pode brincar com os dons espirituais, cujos fundamentos estão na Bíblia Sagrada. Quem quiser desenvolvê-los, leia o livro sagrado, mas em espírito e verdade à luz do novo mandamento do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Somente assim
podereis ser reconhecidos como meus discípulos, diz o nosso divino chefe Jesus. De forma a reformar-se e usar devidamente os carismas que são do Espírito. Muito a propósito, neste ponto, cabe lembrar que tais carismas são intrínsecos ao ser humano, tanto que não há sequer uma religião no planeta que não tenha nascido dos chamados fenômenos sobrenaturais. Apesar de todo o pensamento retrocessivo que se tem levantado contra a sua existência, é necessária a integração no dia do Senhor, estado psíquico, espiritual, de conformidade com o espaço-tempo de Deus. Então, nós mesmos seremos o espaço e tempo divinos, a própria profecia que é Deus em nós. O testemunho de Jesus, como se encontra no Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é que temos de ver em primeiro lugar no livro das profecias finais? No versículo 10 do capítulo 19, vocês encontram a chave. Anotem aí. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Está toda a Bíblia resumida nesse versículo, na parte profética. Está aqui. É que a profecia é a alma da Bíblia Sagrada. Os evangelistas e os apóstolos, que aparecem como autores do Novo Testamento, sempre se referem às profecias do Velho Testamento. O próprio Jesus, dando a palavra final no assunto, refere-se aos profetas do Antigo Testamento, a começar por Moisés. Jesus disse: Moisés testifica de mim. Jesus afirmava: a Escritura não pode falhar. O sinete de Deus na Bíblia é a profecia, o resto é relato dos acontecimentos humanos. Só que profecia é uma outra lição que me é intuída agora, aqui, não se refere somente a fatos futuros. A profecia cuida de nos fortalecer. Então, uma palavra de ordem moral poderosa que vem de Deus é uma profecia. Como é que é uma profecia, irmão Paiva? É simples. Se você não seguir aqueles ditames que estão ali, você vai se dar mal. Se você seguir, vai se dar bem, é uma profecia. Uma profecia relacionada ao que você viver no presente. Então não vejam profecia apenas relativamente ao que se vai dar no futuro. Vai acontecer aquilo, aquela árvore vai cair no dia tal, na hora tal, no minuto tal, na cabeça de fulano, sem não sair do caminho. Não. O futuro nosso depende do presente. Pois na verdade não existe passado nem futuro para Deus, mas o presente é eterno. Livro Jesus, o Profeta Divino, página 134, escreve o irmão Paiva, abrir aspas. As previsões de respeitáveis homens da ciência, profetas laicos do 2º e 3º milênios, são de certa forma análogas às profecias bíblicas que alguns apressados tentaram e tentam levar ao ridículo. Essa surpreendente conjunção de debates requer de cada um de nós providências imediatas para salvar nossa moradia coletiva, a terra. O perigo não é para um ou outro povo. Não haverá privilégio se as coisas persistirem no ritmo atual. Fechar aspas, ponto.
Reconhecer e exaltar como profetas, cientistas, artistas, filósofos, empreendedores e outros profissionais não significa apagar a diferença entre eles. É claro que essas pessoas percorrem caminhos diferentes, possuem jeitos próprios de se comunicar, mas têm muita coisa em comum também, principalmente a coragem. Jesus reconheceu isso no Sermão da Montanha quando disse, abrir aspas, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Fechar aspas, ponto. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 10.